Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Eu sou Nelson Leite e hoje o assunto é como recuperar uma empresa. Bem, a pergunta então que se impõe é como se começa um processo de recuperação. Bem, recuperações de sucesso exigem um plano de resgate, muitas vezes um grupo ou até mesmo um gabinete de resgate. E esse plano, claro, tem que ter o corte nos custos e avanço nas receitas sem perder o foco. E qual é o foco? O foco é a geração de caixa. Sim, isso mesmo, caixa é o rei. E eu explico. Neste momento, meus amigos, minhas amigas, a geração de caixa e o seu controle são prioridades, mesmo em relação à produção de lucros no curto prazo. Surpreendente, não? Poxa vida, é superior a lucros? Meu Deus do céu. Então, por que esta prioridade? Olha, você vai ter, recuperando a empresa, você vai ter muito tempo para trabalhar com os lucros. Agora, esta prioridade de geração de caixa é importante porque significa você poder pagar salários no fim do mês ou tirar o atraso dos vencidos. Sem geração de caixa, você não consegue fazer isso. Significa ainda gerenciar o capital de giro para que os seus maiores credores da empresa, bancos, por exemplo, não iniciem procedimentos formais de recuperação falimentar ou criem percepção de que você não tem condições de se recuperar. No plano de resgate, será importante sim estabelecer novos controles financeiros e gerenciais. Talvez os anteriores não captaram determinados detalhes, como, por exemplo, o retorno sobre o capital investido. Agora, não os despreze, não os menospreze. Os indicadores anteriores são importantes ainda. Por quê? Porque eles têm os históricos das ocorrências e certamente você vai recorrer a elas para poder entender o porquê a empresa chegou a esse ponto de precisar de um plano de resgate. Muito bem. Mas se o caixa é o rei, como disse anteriormente, como gerar caixa no curto prazo? Bem, meu amigo, o trabalho é coletivo, é duro, é intenso e tem que ser focado. Claro que há um bom conjunto de ações para um plano de resgate, mas no mínimo você tem que estabelecer 5 ações básicas. São básicas e muito necessárias. E quais são elas? São redução de contas a receber, é uma delas. Segunda, a prorrogação dos prazos das contas a pagar. Terceiro, redução dos estoques da matéria-prima e especialmente dos produtos acabados, prontos para o mercado. Quarto, interrupção ou redução das despesas planejadas. Quinto, obtenção de suporte financeiro de curto prazo. São essas 5 ações necessárias e básicas no seu plano de resgate. Redução de contas a receber, prorrogação dos prazos das contas a pagar, redução do estoque da matéria-prima, especialmente dos produtos acabados prontos para o mercado, interrupção ou redução das despesas até mesmo já planejadas e obtenção de suporte financeiro de curto prazo. Sim, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá. A primeira ação do plano de resgate é reduzir contas a receber. Sim. A ordem geral para fazermos caixa será reduzir os prazos dessas contas a receber e incentivar os pagamentos à vista. Agora, dou uma dica quanto às cobranças que você certamente deverá fazer. Para essas cobranças, trabalhe sempre de forma conciliada. Assim você terá informações sobre a previsão de contas a receber, sobre o percentual de inadimplência, sobre os valores cobrados a serem creditados no dia, sobre as divergências entre os valores cobrados e os valores creditados, as tarifas cobradas pelos bancos em relação aos serviços prestados, pode ter muita divergência e assim por diante. Porém, meus amigos, minhas amigas, não basta controlar as contas a receber já existentes. A empresa deverá obter outras contas a receber. E aí entram seus ativos. Quais são eles? Sua carteira de clientes distribuidores.
Sejam eles atacadistas, lojistas multimarcas, franquias, lojas próprias, ou seus consumidores, estejam eles nas lojas físicas ou no e-commerce, no marketplace, ou em ambos os canais, físicos e virtuais, reforçando assim o seu omnichannel. Esses ativos devem e podem dar um retorno maior do que estão oferecendo. Claro que isso não cai do céu. Para isso, você vai necessitar muitíssimo do comprometimento, da motivação e da competência da sua área de vendas e marketing, munidas, claro, de uma estratégia de forte impacto. Passar uma dica para vocês quanto a isso aí. Esteja muito atento ao conteúdo das redes sociais. Isto é, veja o que seus consumidores e os consumidores dos seus concorrentes estão comentando. E assim você terá uma avaliação sobre a ótica dos consumidores, dos seus produtos e serviços, da sua estratégia, bem como dos seus concorrentes. É quase uma consultoria gratuita, não é verdade? Muito bem. Segunda ação do plano de resgate. Prorrogue os prazos das contas a pagar. Nesta ação, a negociação da prorrogação dos prazos deve estar nas tratativas com seus fornecedores. Isto é, na compra de mercadorias, na compra de máquinas, na compra dos insumos, na compra dos serviços, no pagamento dos impostos e dos aluguéis, etc, etc, etc. Porém, meu amigo, minha amiga, evite de todas as formas o atraso no pagamento dos salários dos seus funcionários e outros colaboradores. Para a prorrogação dos prazos a pagar, das contas a pagar, tenho também algumas dicas. A primeira dica: estabeleça prioridade de pagamento. Nem todos os fornecedores têm a mesma importância para o funcionamento da sua empresa. E alguns estão até em situação privilegiada. Certamente, se você for um bom cliente dele, eles vão aceitar a fazer uma negociação desses prazos. Segunda dica: fique atento aos fornecedores que dão desconto para pagamentos antecipados. Se puder, faça. Terceira dica: evite atrasos. Porém, caso haja algum que você antecipadamente sabe que vai atrasar, tente uma renegociação para evitar juros e multa. Terceira ação do plano de resgate: reduz os estoques da matéria-prima, especialmente dos produtos acabados prontos para o mercado. Como sabemos, o controle de estoque tem múltiplas serventias e impactos. Ele serve para a empresa avaliar a entrada e saída das mercadorias e auxilia a empresa a reduzir custos, administrar a cadeia de produção e distribuição com mais eficiência. Isso, claro, gera o quê? Redução de prejuízos e redução dos desperdícios. Certamente, uma empresa em recuperação agora irá perceber, talvez com alguma dor, como é enorme a importância da gestão e controle dos seus estoques. Quarta ação para o plano de resgate: interrompa ou reduza as despesas planejadas, mesmo as planejadas, eu diria. E aqui o jogo é mais de atitude e responsabilidade. E quais são elas? Primeira ação: seja implacável. Não misture contas pessoais e empresariais. Esse pecado é morte. E mais, todos os gastos têm que estar registrados. Não importa que a empresa seja familiar, que a empresa seja pequena, média, tem que registrar, do cafezinho ao abastecimento do carro da empresa. Segunda ação: chame os credores e os parceiros para conversar. Se sua empresa está pagando uma conta parcelada de longo prazo, vários pagamentos, tal, isso, aquilo, ou mesmo um empréstimo, o total poderá ser reduzido. Converse com os credores. Terceiro: caso você tenha sócios,
converse com todos eles. Uma conversa franca, responsável, para a recuperação que deve ser distribuída. A recuperação da empresa é um exercício coletivo. Juntos, tentem descobrir formas de economizar e reduzir receitas, inclusive o custo dos acionistas. Quinta e última ação para o plano de resgate. Obtenha suporte financeiro de curto prazo. E o que temos que entender nesta ação? Temos que entender que o primeiro suporte financeiro é a venda de ativos que não participam do seu core business. Quase sempre, esses ativos foram obtidos nos tempos das vacas gordas. E agora, com baixo retorno financeiro, eles devem ser vendidos antes de buscarmos o suporte financeiro no patrimônio pessoal ou familiar do empresário e seus sócios. Ou ainda, pior, buscar esse suporte nos empréstimos bancários, que, como sabemos, são caríssimos. Meus amigos, minhas amigas, Chris Hook, um escritor e consultor de empresas, em seu livro, ele escreveu um livro de muito sucesso chamado Lucro a partir do Core Business. Ele nos informa que 75% dos fracassos empresariais se devem ao fato de as empresas terem perdido o foco e a definição do seu core business. E ele vai além. Ele diz que 83% das empresas com crescimento rentável e sustentável se concentram em um ou dois core business, por meio dos quais consegue uma posição de liderança ou grande influência no mercado. Era isso aí, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado pela atenção. Até mais.